Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serviço Profético. Você já se perguntou qual é o primeiro passo dessa jornada? Se você não sabe, acompanha a gente e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa série Jornada, né? Nossa série tem o objetivo de acompanhar vocês no desenvolvimento de um pensamento sobre o que é o profético, como se desenvolver, né? E hoje a gente quer falar um pouco sobre o ponto de partida dessa jornada, que é a vida de estudo. A vida de estudo é extremamente importante. A gente às vezes negligencia um pouco o estudo e foca no dom, né? A gente costuma achar que o importante é ter visão, o importante é ouvir vozes, o importante é ter discernimentos, mas na verdade isso não é o ponto de partida. Na verdade, isso não é nem o centro do ministério profético, né? Mas o ministério profético está fundamentado não em visão, não em palavras, mas na Bíblia, no conhecimento do que Deus está fazendo. Isso é muito importante. Para isso eu quero ler alguns textos com você hoje. Então, vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo. No verso 10 ele diz assim, ó: foi esta salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, e indagando qual tempo e ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois dos sofrimentos. Então, o que Pedro está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que os profetas tinham um processo de estudo, né? Eles indagavam, eles inquiriam, né? Se inquirir é fazer inquérito, é buscar, é pesquisar, é procurar profundamente o que Deus estava falando com eles. Então, não basta só você ter uma visão, não basta só você ouvir algo, você precisa entender, precisa conectar isso com o que você tem percebido, ouvido, aquilo que Deus já tem falado nas Escrituras. E tudo aquilo que você ouve, que você intui, que você pensa, mas que não está de acordo com as Escrituras, precisa ser abandonado. Esse é o fundamento do ministério profético. Então, se você quer compreender, você precisa ter uma vida de estudo. Se você não está disposto a ter uma vida de estudo, você não vai conseguir trilhar a sua jornada. Então, eu vou dar um exemplo prático de um profeta no Antigo Testamento fazendo isso. Esse profeta é o profeta Daniel. Daniel no capítulo 9. Daniel no capítulo 9, verso 2 em diante, né? Vai contar uma história muito interessante, olha só. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha só, ele entendeu pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria os 70 anos. Então, olha só, Daniel estava vivendo uma profecia naquele momento, porque ele já estava no exílio, ele já estava dentro do período de 70 anos que havia sido profetizado por Jeremias. Mas ele não sabia, ele só conseguiu compreender o momento que ele estava vivendo a partir de um estudo da palavra. Então nós precisamos ser assim. Você não vai conseguir compreender o momento que você vive se você não estuda a palavra. É muito importante que a gente estude a palavra. A palavra é o fundamento de todos os ministérios, a palavra é o fundamento da vida cristã. Se a gente não está alicerçado na palavra, nós vamos ser como aquele que constrói a sua casa sobre areia. E qualquer coisa, qualquer intempérie, qualquer mudança vai jogar tudo por terra. Então, se nós queremos ter um fundamento, queremos ser alicerçados na realidade de Cristo, nós precisamos ouvir as suas palavras, precisamos praticar as suas palavras, precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer o que Deus fez para saber o que Ele está fazendo agora e entender o que Ele vai fazer mais à frente. Assim como Daniel. Daniel leu o livro de Jeremias, ele entendeu o momento que estava vivendo e qual foi a postura que ele precisou adotar. Ele entendeu que ele precisava orar sobre isso. Então, nós estudamos a palavra para saber como orar e a gente começa a orar. E aí, veja só, ele vai fazer uma oração longa, né? E no final dessa oração, no verso 20, ele vai falar o seguinte: enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde.
Então, olha só, aqui a gente vê uma experiência visionária, né? A gente vê Gabriel aparecendo para comunicar uma mensagem para Daniel, e Daniel é tocado por esse anjo, ele percebe a realidade espiritual nesse momento, a partir do quê? A partir de uma vida de oração direcionada. E o que direciona essa oração? O estudo na palavra. Então, se hoje nós podemos colocar um fundamento sobre a jornada, qual é o ponto de partida? É a vida dedicada ao conhecimento da palavra. É muito importante que, como pessoas proféticas, nós nos dediquemos a compreender com clareza, de forma prática, de forma teológica, de forma realmente apropriada. Nós precisamos conhecer as Escrituras para poder entendermos o que Deus fez, o que Deus falou, o que Deus está fazendo e falando, e o que Deus falará e vai fazer. Então, eu quero mostrar para você alguns aspectos que geralmente são negligenciados, né? Nós, ultimamente, tem até uma música do Jesus Culture, ou Jesus Culture, que fala que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. E eu vejo que muita gente repete esse versículo: Jesus só fazia o que o Pai, o que viu o Pai fazer. E realmente isso é verdade, Jesus só fazia isso. Mas você já parou para se perguntar como Jesus sabia o que o Pai estava fazendo? Como Jesus via? Porque quando a gente pensa nesse texto de forma isolada, parece que Jesus todo dia subia um monte para orar de madrugada, e aí o céu se abria diante dele. E aí ele viu o dia seguinte, e ele viu o que ele precisava fazer no dia seguinte. Isso é show, isso é ótimo, mas é muito pouco provável que isso fosse assim todo dia. Então, quero te mostrar alguns textos que comprovam o que eu vou dizer agora. Olha só, gente. Vamos lá para o início do Evangelho. Se eu pegar o Evangelho, os 4 Evangelhos, do início ao fim, você vai encontrar esse tipo de expressão, tá? Mas eu vou começar de Mateus 1 para você ver, e vou citar mais alguns, mas se você procurar essa expressão aí na tua Bíblia eletrônica, tu vai achar um monte de expressão como essa, ó. Mateus 1, verso 22. Tudo isso aconteceu para o quê? Para que cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Essa expressão de que Jesus fez algo para que se cumprisse o que havia dito nos profetas acontece ao longo de todo o Evangelho. Se você pular um capítulo, vai para o capítulo 2, ó, verso 15. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta. Se você pular para o verso 17, ó, cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Então assim, se você for para frente, você vai achar um monte de versículo que vai falar que Jesus ia se movimentando para cumprir o que os profetas falaram. Então, como Jesus se movimentava? Como era a movimentação profética de Jesus? Como Jesus sabia, ou como Jesus via o que o Pai faria? Simples, ele estudava os profetas, ele era igual a Daniel, ele estudava e ele entendia. E quando ele entendia, ele sabia como se comportar. Então, por que Jesus sai de um lugar e vai para outro? Porque ele sabia que tinha uma profecia falando sobre isso. Então ele se movia dentro dessa profecia e ele cumpria a profecia. Ora, se queremos ser pessoas proféticas, precisamos ser como Jesus, precisamos estudar os profetas, estudar o Antigo Testamento e o Novo. E assim nós vamos compreender o que Deus falou e vamos saber nos posicionar e cumprir as palavras que existem a nosso respeito, tanto como indivíduos, assim como igreja, nos modos geral. Nós só vamos conseguir cumprir aquilo que Deus falou, só vamos viver a profecia se nós começarmos a estudar para entender o que Deus falou. Se você não sabe o que Deus falou sobre você, muito pouco provável que você consiga desfrutar disso. Então, o primeiro fundamento que a gente vai colocar na nossa jornada é o fundamento de estudo. Estudo é importantíssimo. Você precisa se dedicar ao estudo. Então eu te aconselho para que você busque cursos, para que você faça um seminário de teologia, uma faculdade de teologia. Eu te oriento para que você procure livros, leia bastante livros, para que você realmente se torne uma pessoa um pouco mais apta a entender o que Deus tem comunicado a você. Tá bom? Esse é o nosso primeiro ponto e em seguida vamos dar continuidade a alguns outros aspectos que vão servir como ferramenta, né, para essa nossa jornada. Lembrando sempre que nós já temos uma filosofia aqui, né, que é seguir a verdade em amor. Tá bom? Um abraço, fique na paz.